Essa questão daqui, não, não é nem a questão daqui, geralmente aquela questão que começa a travar. Mas quando é sério, às vezes entrega quando eu perguntar, vocês vão lembrar. Existe coação física irresistível no direito penal militar? Existe. Física. A coação física irresistível pode ser também chamada de vis corporalis na prova, tá? Vis corporalis. Existe coação moral? Existe também, pô. Existem as duas coações no penal militar. Só que a coação moral ela pode ser utilizada como argumento para qualquer crime, ou para os crimes que violam o dever militar ela não pode ser utilizada. Beleza. Existem dois tipos de estado de necessidade no Código Penal Militar. Quais são? Exculpante ou justificante. O exculpante exclui o quê da teoria geral do crime? A culpabilidade. E o justificante? A ilicitude ou antijuridicidade. Tá? Ilicitude ou antijuridicidade. O justificante. O nome dessa teoria é teoria diferenciadora ou alemã. O estado de necessidade pode excluir a culpabilidade do agente ou o próprio crime, a depender do caso, conforme previsto no Código Penal Militar. Tá vendo que vocês sabem? Quando eu vou perguntando, vocês vão respondendo. Oi. Deixa eu ver. O agente que em legítima defesa excede culposamente os limites da necessidade responde pelo fato. Excede culposamente os limites da necessidade responde pelo fato se este for punível a título de culpa. Ainda que o excesso resulte da excusável surpresa ou perturbação de ânimo. Não, o erro aqui, ainda que o excesso resulte da excusável surpresa. Não, aqui você não responde de forma nenhuma. É, por exemplo, tu tá lá, sei lá, numa ocorrência. Aí chega um cara engraçadinho, pô, pra brincar com o policial. O policial no meio da ocorrência com a arma em punho aqui. Aí o cara tenta te agarrar. Tu não vai ficar pensando, pô, se é uma brincadeira ou não. Tu vai reagir, obviamente, né? Então aí já exclui. O erro é esse, ainda que o excesso resulte da excusável surpresa ou perturbação de ânimo e face da situação. Tem uma questão interessante envolvendo o serviço policial na prática, que é o seguinte. Nós sabemos que as ocorrências podem ser filmadas, etc., por ser um ato público, tal, do direito administrativo. Isso daí a gente sabe. Mas o interessante é o seguinte, que aconteceu na vida real. Isso, tá? Um youtuber, acho que alguém aqui já deve ter visto esse vídeo. Um youtuber, ele sai com a tornozeleira eletrônica falsa na canela e uma algema pendurada na canela. E sai assustando, né, entre aspas, as pessoas. E aí, chamaram a polícia, pô. É o seguinte, os policiais, eles podem ser filmados no controle da legalidade do ato administrativo, no controle da legalidade da abordagem, etc. Mas no momento que o policial militar está sendo filmado para ter cunho financeiro, tipo, eu estou filmando o policial para poder usar a imagem do policial para postar no YouTube e ganhar dinheiro. Aí já é ilícito, já é um desvio aí do seu sentido de filmar, né? Aí o policial, ele tem o direito de não ter sua imagem utilizada. Outra questão também envolvendo abordagem ou serviços policiais é o seguinte. Imaginem que está ocorrendo um crime de estupro no meio da rua, pô, e tem alguém assim, ó, filmando. Quando envolve crime sexual, o policial ele pode recolher o celular da pessoa ali que está filmando. Seja até como para servir material de prova e para proteger a intimidade da vítima. Então, assim, essa lógica que o policial pode ser sempre filmado, calma, tá? Pode ser filmado? Pode, no sentido de acompanhar a abordagem normalmente. Mas ser filmado para que a imagem do policial seja utilizada no YouTube, em programa de televisão, não sei o quê, não. E ser filmado, aliás, quando alguém filma um criminoso estuprando alguém, por exemplo, e o policial age para acessar aquele estupro, o policial pode apreender o celular ali até para instrumento de prova também, tá? Então existem essas ponderações no direito de filmar o policial. Que geralmente o que se passa é o quê? Não, o policial pode ser filmado em qualquer circunstância. Não, qualquer circunstância não, tá? Oi.
De acordo com o quê? Letra D. Aí você poderia marcar D de dado, não é isso? Vamos ver. Em regra, são imputáveis penalmente apenas os maiores de 18 anos, mas, excepcionalmente, podem responder por crime militar os menores, desde que se enquadrem nas hipóteses de equiparação a maiores previstos no CPM. Deixa eu ver como está o comando. Essa letra D. Como é teu nome? Stephanie. Essa letra D foi maldosa, Stephanie, porque ele diz assim, ó, ele não diz de acordo com o CPP, com o Código Penal Militar, porque aí ficaria correto. É. Só que aqui tem aplicáveis ao direito penal militar. Direito penal militar é mais abrangente do que Código Penal Militar, né? Foi maldosa essa questão. Mas entenderam porque existe a letra B, né? Foi, Brito, aqui, ó. Em regra, são imputáveis. Deixa eu abrir o artigo aqui só para confirmar melhor. É esse artigo 51 aqui, ó. Eita, peraí. Artigo 51, equiparação a maiores. Equiparam seus maiores de 18 anos, ainda que não tenham atingido a cidade. Os militares, os convocados que se apresentam, acho, apresentarem incorporação e os que dispensados temporariamente deste deixam de se apresentar decorrido licenciamento. Os alunos dos colégios e tal, beleza. Os menores de, não sei se são 16 ou 18 que tem escrito. Os menores de 16 anos, bem como os menores de 18 e os maiores de 16 inimputáveis, ficam sujeitos às medidas educativas, curativas ou disciplinares determinadas em legislação especial. Ah, deixa eu ver, Vice Brito, rapidinho. Aí tem o artigo 50 aqui, ó, que está arriscado também, claro. O menor de 18 anos é inimputável, salvo se já tendo completado 16 anos, revela suficiente desenvolvimento psíquico para entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. Neste caso, a pena é aplicável diminuído de um terço até a metade. Então, o Código Penal Militar, tanto que foi revogado isso daqui com a nova legislação, né? Pela 14.688. Mas para vocês ainda existe esse artigo 50. O menor de 18 anos é inimputável, salvo se já tendo completado 16, revela suficiente desenvolvimento psíquico. Então, o CPM, pela literalidade antiga dele, é possível imputar um crime militar a quem tem 16 anos completos e tem suficiente desenvolvimento psíquico para entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. Neste caso, a pena aplicável diminui de um terço até a metade. Existe o crime, só que a pena é menor, né? Deixa eu ver o que diz a letra D. É. Se o comando da questão tivesse à luz do Código Penal Militar ou de acordo com, expressamente com o Código Penal Militar, dava para defender essa letra D daqui como correta. Só que o comando da questão está de acordo com. Deixa eu ver aqui como é. Quantas hipóteses de antijuridicidade e culpabilidade aplicáveis ao direito penal militar. Então não é expressamente com o Código Penal Militar, enquanto ao direito penal militar, que envolve código, jurisprudência e doutrina. Exculpante e justificante. Tenho. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir aqui no código. Deixa eu clicar. Beleza. 19. Deixa eu pegar o número da jurisprudência. Cadê? Jurisprudência. Pronto.
O que diz o artigo 39? Vou abrir a jurisprudência aqui para pegar. Ó, estado de necessidade com excludente de culpabilidade. Então, estado de necessidade exculpante. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco. É sempre importante destacar que esse estado de necessidade exculpante, né, ele exige, em relação a uma terceira pessoa, que essa terceira pessoa seja ligada por estreitas relações de parentesco ou afeição. Isso daqui de vez em quando é indagado. Contra isso, a quem você está favorecendo, né, ali. Contra perigo certo e atual que não provocou. Nem podia de outro modo evitar. Sacrifica direito alheio, direito de outrem, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa. Então, no estado de necessidade exculpante é necessário que, se for um estado de necessidade exculpante em favor do terceiro, que esse terceiro esteja ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição. Além disso, tá? Você sacrifica direito alheio, ainda que o direito alheio seja superior ao que você defendeu. Aí deixa eu pegar a jurisprudência aqui. Que esses exemplos tem que ser através de jurisprudência mesmo. Para não utilizar um conceito errado. 39. Aqui. Parte geral. 39. Vamos lá. Pronto. Ó, eu tô com o celular aqui porque eu tô com a doutrina aberta, tá? Eu sempre gosto de abrir a doutrina em relação a isso para não passar errado os exemplos a vocês. Cadê, meu Deus? 38, 39. Eu estava aberto. Aqui. Quais são os elementos do estado de necessidade exculpante? Só que separado, né? Quem quiser anotar. 1. Perigo de lesão ao bem jurídico próprio ou de parente ou pessoa que esteja ligada ao agente. Justamente essa estreita relação de parentesco ou afeição. 2. O perigo deve ser atual e não pode ter sido voluntariamente provocado pelo agente. Claro, você não pode se beneficiar do estado de necessidade se você mesmo provocou o perigo. Terceira exigência, inexistência de outro modo de evitar o perigo. 4. Sacrifício de direito alheio ou superior ao direito protegido. Esse item 4 ele é sempre perguntado em provas, tá? Repito. O estado de necessidade exculpante, ele traz o sacrifício do direito alheio, direito de outrem, né? Igual ou superior. Porque se for inferior, já é o estado de necessidade justificante. Tem que ter cuidado com isso. E a inexigibilidade de conduta diversa. Eu vou repetir ainda os tópicos. Aí o Rufino perguntou. Repito, os tópicos, né? Ah, certo. O tópico 4 põe assim, ó, sacrifício de direito alheio igual ou superior ao direito protegido. Inclusive eu vou até tirar um print para mandar no grupo, no grupo de vocês também. mais inteligente também, né? Ó, então sacrifício de direito próprio alheio igual ou superior ao direito protegido. Cuidado, por quê? Se o sacrifício, tá, desse direito no estado de necessidade for inferior, já muda o tipo de estado de necessidade. Vai para o estado de necessidade justificante. Aí Rufino perguntou um exemplo. Os exemplos de Rufino que a doutrina apresenta são esses daqui, ó. Quais são os exemplos? São os casos do náufrago que arrebata do outro a tábua de salvação, deixando-o morrer afogado. Titanic. Então tá lá o cara, tem eu, A e B, tem A e B. A retira a tábua de B para sobreviver. Então ele sacrificou um direito de igual valor. É uma hipótese de estado de necessidade exculpante para o Código Penal Militar. Outro exemplo.
ou do soldado que deserta para socorrer um filho enfermo e sem recursos. Então, aqui o soldado, pô, ele viola o bem jurídico tutelado ali da regularidade do serviço militar, que para o direito penal militar é mais importante do que o filho dele, né? Só que ele tem um estado de necessidade desculpante. Então eu vou repetir os exemplos. Primeiro exemplo, são os casos do náufrago que arrebata do outro a tábua de salvação, Titanic, deixando-o morrer afogado, né? São direitos iguais. Ou do soldado que comete a deserção para socorrer um filho enfermo e sem recursos, que é um direito militarmente superior ao do protegido. Então você sacrifica um direito superior para proteger alguém que e esse alguém você tem uma ligação, tá? De afeição ou de parentesco. Eu sei que não são os melhores exemplos, mas são os exemplos como é, porque assim, é melhor utilizar o exemplo que a doutrina realmente apresenta do que inventar, e inventar errado, tá? Como assim o cara comete uma deserção para socorrer o filho? Eu sei que é difícil de imaginar, mas de repente o cara está na fronteira ali. E ele atravessa a fronteira porque, sei lá, o filho dele está no outro país. Ele atravessa a fronteira e tal para salvar. E isso, ele deixa de comparecer, vai ter um treinamento tal, ele não comparece para poder estar no hospital com o filho, pô. Então isso esses dois exemplos são exemplos de estado de necessidade exculpante. E o estado de necessidade exculpante sacrifica o quê? Sacrifica direito alheio igual ou superior. Então o direito sacrificado ou ele tem o mesmo valor, vida e vida, ou eu sacrifico o direito superior, a regularidade do serviço militar para salvar o meu filho. Isso na lógica do direito penal militar. Como assim a vida do meu filho vale menos do que a regularidade do serviço militar? Mas lembrem, estamos na lógica do direito penal militar. Regularidade, hierarquia, disciplina, tudo isso. Não, exculpante. Ó, sacrifica direito alheio igual ou superior ao direito protegido. Exculpante. Exculpante. Entenderam esses dois exemplos? E foi sacrificado? É. A regularidade do serviço militar é mais importante do que o filho do militar. Tá? Tranquilo? Oi, Brito. Do justificante. Tranquilo. Entenderam esse artigo 39 aqui? Para ninguém errar. Entenderam que esse artigo 39 lida com bens jurídicos do mesmo valor ou você sacrifica o bem jurídico de maior valor para proteger o de menor? E que o estado de necessidade exculpante exclui a culpabilidade se for em favor de terceiro, é necessário o quê? Estreitas relações de parentesco ou afeição. Certo? E os dois exemplos, náufrago, a boia lá, ou o cara que comete deserção para salvar o filho. Beleza, vamos para o justificante agora. Não, mas tipo, como tá com esses exemplos, eu acho que vocês vão lembrar, pô. Porque tem a questão da tábua, e vocês lembram do Titanic, e vai ter a questão também do desertor para proteger o filho. É mais fácil lembrar do exemplo do que da letra da lei, mas aí consegue acertar a questão. Tá? Desculpante também, porque ele sacrifica um direito maior, que é o serviço militar, a regularidade do serviço militar para proteger o filho, pô. O justificante é igual ao CP. Agora o exculpante é só nosso. Então o exculpante ele sacrifica direito de igual valor ou o direito sacrificado é maior, que é o caso da deserção aí, para salvar o filho, beleza? Agora o estado de necessidade como excludente do crime, vejam. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para preservar direito seu ou alheio, de perigo certo e atual que não provocou nem podia de outro modo evitar, desde que o mal causado por sua natureza e importância é considerado inferior ao mal evitado, e o agente não era legalmente obrigado a afastar o perigo, tá? Aqui exclui o que do crime? A ilicitude ou
antijuridicidade, que agora nós estamos no estado de necessidade justificante, que exclui a ilicitude ou a antijuridicidade, que são expressões sinônimas. É o artigo 43. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Tá, porque exclui um dos elementos do crime, que é a ilicitude e a antijuridicidade. Não é fato típico antijurídico e culpável? Então, quando eu retiro a antijuridicidade ou a ilicitude, que são expressões sinônimas, consequentemente eu retiro o crime. Beleza? Desculpante e culpa. Isso. Exatamente. Deixa eu só pegar um exemplo aqui, 43. Então aqui você retira, por exemplo, a vida de um animal. É o que vocês conhecem do Código Penal comum. Você não age legítima defesa contra animal, exceto se o animal estiver sendo utilizado como arma, né? Aqui você retira a vida de um animal que não está sendo utilizado como arma, o animal avançou e pronto, para salvar a sua vida. Então, o bem jurídico sacrificado aqui, ele é menor, porque é a vida do animal. O que é mais importante juridicamente, a sua vida ou a vida do animal? A sua vida. O estado de necessidade justificante é o estado de necessidade que vocês conhecem do Código Penal comum. E lá no Código Penal comum, esse estado de necessidade está nesses artigos aqui, por exemplo. Está no artigo 23 do CP também, inciso 1, 24, 128, inciso 1. Por exemplo, deixa eu pensar outro além do animal. Estou lembrando do animal mesmo. Vejam, e o aborto, pessoal? A questão do aborto. Todo mundo lembra que o aborto é um crime doloso contra a vida, né? Pronto. Quando o médico ele pratica o aborto para salvar a vida da gestante, isso exclui o que do crime? Aí já é um excludente também de ilicitude. Porque as excludentes de ilicitude ou antijuridicidade não são somente as previstas. Estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, legítima defesa, tá? Excludente nominada do comandante, etc. Tem essas, mas espalhado pela legislação também existem outras excludentes de ilicitude, como é o caso da questão do aborto. Tá? Então, eu sei que quando vocês estudam, vocês aprendem as básicas, que são estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, legítima defesa, né? Se for no Código Penal Militar, temos ainda do comandante, mas existem outras excludentes de ilicitude espalhadas pela legislação. Eu vou mandar no grupo quais são as excludentes de ilicitudes espalhadas pelo Código Penal comum. No militar não temos não, muitas não, mas no comum temos várias. Isso pode ser pegadinha para vocês, tá? Você perguntar, Gigi? Não? Tranquilo. Rufino, tranquilo? Estado de necessidade justificante e desculpante? Beleza. Oi. Qual? 62? Beleza, deixa eu só baixar aqui. É uma redação, ó. Durante uma ação de patrulha efetivada pela PM, o SD Monteiro e o Cabo Lobato avistam... Lá vai o pracinha avistar uma Ferrari. Vamos ver o que é que vai dar isso. Avistam uma Ferrari e notam que o motorista é um garoto jovem. Um jovem rico, né? Achando a situação suspeita, tendo em vista a ocorrência de furto e roubo de veículos de luxo na região, os policiais militares abordam o veículo. Beleza. Sinalizando para que o motorista encoste o carro para a revista. Tá. A ordem foi prontamente atendida pelo motorista, um civil de 18 anos, então Pedro ele é imputável, né? Que sai do carro para acompanhar a revista junto com os policiais. O SD Monteiro, não gostando da atitude de Pedro de querer acompanhar a ação policial, empurra, empurra e ele cai junto ao meio-fio. Danou-se, que empurrão forte, pô. Pedro na queda quebra uma costela.
Foi para proteger do atropelamento, né? Já vinha o carro. Ato contínuo. O soldado Monteiro se dirige a Pedro gritando: Vagabundo, tá na cara que esse carro não é seu, o ladrão não tem direito aqui não. E a seguir, os caras 2 socos no rosto de Pedro. Menino, que, que ra... a equipe tá raivosa aí, viu? Vamos lá. O Cabo Lobato acompanha de perto o ocorrido sem intervir. Tá. O veículo havia sido furtado por Pedro uma semana antes. Pedro não fica com sequelas permanentes, mas tem que permanecer em repouso por 20 dias. Sobre o cenário acima, assinale a afirmativa correta. Aqui é para tentar descaracterizar a lesão corporal grave, né? Os crimes cometidos pelo SD Monteiro e Lobato são de competência da JMU, não. Eles são da polícia, né? O Cabo Lobato e SD Monteiro devem responder em concurso de agentes pelo crime de lesão corporal e injúria. O SD Monteiro praticou o crime de lesão corporal grave, mas não calúnia. O Cabo Lobato não praticou crime nenhum. Cabo é cabo. O SD Monteiro praticou o crime de lesão corporal na forma dolosa. Monteiro foi quem empurrou, né? Na história? Beleza. Enquanto Cabo praticou o mesmo crime na forma culposa. É, ficou parado olhando. O Cabo Lobato praticou o crime de lesão corporal por omissão e concurso de agentes com o SD Monteiro, que praticou o mesmo crime na forma comissiva. Entendi. Vamos lá no Código Penal Militar. Aí no Código Penal Militar nós temos lesão leve, que não foi. Temos lesão grave. Vamos lá. Lesão leve. Ofender a integridade corporal ou saúde de outrem. Detenção de 3 meses a 1 ano. Se produz dolosamente perigo de vida, debilidade permanente, agora é grave, de membro, sentido ou função, ou incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, é a lesão grave, que é reclusão até 5 anos. Se produz dolosamente enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, incapacidade permanente para o trabalho ou deformidade duradoura, reclusão 2 a 8 anos. E se os resultados do primeiro e do segundo forem causados culposamente, a pena será de detenção de 1 a 4 anos. Se a lesão resultar morte e circunstâncias evidenciarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena será de reclusão até 8. Tranquilo. Aqui, lesão culposa. Imediato. Deixa eu ver o que diz a E aqui. Cabo Lobato praticou o crime de lesão corporal por omissão, em concurso de agentes com SD Monteiro, que praticou o mesmo crime, de forma comissiva. Vocês foram de D, não foi? Letra E? Deixa eu confirmar. Eu tô achando que é E também, mas deixa eu confirmar que eu já esqueci uma parte da história. Aqui. Essa foi. Vamos lá, vamos ver. Essa é 62, 62, 62. Letra E. Letra E. Aqui. Agora,
Assim, a questão é muito grande, né? É muito grande, pô. Vamos lá. O cabo Lobato praticou o crime de lesão corporal por omissão em concurso de agentes com SD Monteiro, que praticou o mesmo crime de forma comissiva. Até porque o cabo, ele também é de penal militar, né? Isso aqui. Até porque o cabo, ele também está tá na situação de garantidor, né? Também aqui. Dá para utilizar o homicídio impróprio. Letra E. Caixão muito boa mesmo. Tá estranho, né? É isso aí.